Lucas 5, do 1 ao 11. Amém? Todo mundo achou? Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos os outros, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo essas coisas, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram a tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela traz vida para o nosso coração, Deus. Obrigado porque quando nós somos expostos à luz da tua palavra, Deus, nosso coração, ele queima por transformação, Deus. Eu oro para que enquanto nós meditamos acerca desse texto que nós acabamos de ler, que o Senhor possa confrontar o nosso coração e também trazer mudança para a nossa vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale conosco e que não seja o Ranieri aqui, mas sim o Senhor agindo. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite e esse é o nosso maior desejo, Pai. No nome de Jesus. Amém? Essa história que nós acabamos de ler, ela também está presente nos outros evangelhos, né? Nós vemos ela em Mateus, em Marcos e em João. Então, ela foi contada de 4 formas diferentes, mas ela está presente nos 4 dos evangelhos, né? Esses discípulos, eles já conheciam a Jesus, eles já observavam os ensinos de Jesus, mas eles ainda não caminhavam de tão perto assim, não havia uma intimidade com Jesus, eles não haviam se entregado totalmente, mas eles conheciam Jesus. Uma outra coisa que esse texto ensina, uma outra curiosidade, desse texto, é que o lago de Genezaré, ele também era conhecido por outros nomes. Ele era conhecido também como o Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Informação aí para você. Havia ali um grande volume de água, o texto diz, e os historiadores dizem que esse volume de água, né, esse mar, ele era rodeado por grandes montanhas. Então devia ser um negócio muito bonito. E isso me remete também um pouco do que é o São Francisco, ali na região dos Canyons, que a gente não foi. Jesus, ele ensinava na multidão e ele fazia isso sentado, era um costume, né? Nós lemos aqui no versículo que ele sentou-se para começar a ensinar a multidão, isso era um costume da época. Quando o mestre ensinava, ele fazia isso sentado e as pessoas ao redor o ouviam. A limpeza, né? Vocês viram que falou sobre a limpeza da rede. A gente viu algumas coisas, pescadores lá limpando rede, jogando rede. Eles começam muito cedo esse trabalho. E era comum, digamos que a primeira tarefa, primeira e a última também, né? Eles acabam a noite toda de pescar e aí eles pegam e lavam todas as redes para que no próximo dia eles possam fazer a pescaria de novo. Os discípulos, eles haviam pescado a noite inteira. Pelo menos, alguém gosta de pescar?
Paulinho. Quem mais gosta de pescar? Você gosta de... Nossa, coitado, Fernando. Cara, eu odeio pescar. Sim. Com todo o meu coração. Não gosto. Não tenho paciência, sabe? É muito difícil para mim isso. Porque você fica lá esperando a boa vontade do peixe cair no golpe da isca, né? Então eu não tenho paciência para esse negócio. Mas os caras, eles haviam tentado pescar a noite inteira. E o que aconteceu? O que o texto fala? Não pegaram nada. Zero. Ficaram sofrendo. E eles viviam daquilo, né? A pesca era a fonte de renda daquelas pessoas. Aí chega Jesus, por profissão, ele era o quê? Carpinteiro. Chega um carpinteiro e fala assim, ó, seguinte, vai lá onde a água está bem funda, onde a água está mais profunda, e lá você vai jogar a rede, né? O cara falou assim, podia pensar, falou, seu negócio é madeira, né? Seu negócio é madeira, esse negócio de água, que peixe, não é muito sua área de conhecimento, né? Mas não. E aí começa a história a ficar um pouco interessante, e aí a gente começa a perceber algumas motivações para que nós possamos ir até o mar. Tem uma frase que eu postei esses dias do Vicente Van Gogh, que é muito legal. Ele diz assim, os pescadores sabem que o mar é perigoso e que a tempestade é terrível, mas eles nunca julgaram esses perigos como razão suficiente para permanecer na terra. Então eles sabem que é perigoso, que é uma profissão difícil, que há um monte de barreira a ser superada, mas esses motivos não são suficientes para fazer com que eles fiquem na terra. O negócio deles é ir para o mar, pescar, profissão deles. Mas qual é a motivação para eles irem para o mar depois de uma noite toda sem ter conseguido pescar absolutamente nada? A primeira motivação que nós vemos nesse texto é que a motivação é a palavra de Deus. É a palavra do próprio Cristo. Né? Eles passaram aquela noite horrível, terrível, né? Porque eles sobreviviam daquilo, estavam cansados. Muito provavelmente era a única fonte de renda deles, né? O que os historiadores dizem é isso. Mas eles decidem acreditar em algo que Jesus disse para eles. Né? No versículo 5, você vai ver o seguinte... Simão dizendo, né? Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Palavra de Deus. Tem uma versão que diz assim, sobre a tua palavra lançarei as redes. É a confiança de que se Jesus está falando, eu vou obedecer, porque é a palavra dele. Tem alguma coisa aí para mim. Então eles pegam, né, e obedecem essa palavra, essa ordem de Deus, porque nós devemos fazer isso também. Nós conversamos hoje de manhã que nós devemos fazer aquilo que o Pai está fazendo, e o Pai trabalha o tempo todo, por isso nós devemos trabalhar também. E quando eu penso sobre obediência, sobre dificuldades, todos nós temos dificuldades para cumprir as coisas que Deus nos manda fazer. Todos nós temos. Não pense que você é a única pessoa que tem dificuldade. Mas eu sou jovem, sou adolescente. Pô, você não sabe como é que é, amiga, eu sei. Ainda sou jovem. Esses dias eu era adolescente. Eu sei de tudo isso daí. O Danilo sabe, todo mundo sabe. O Rui, há um tempo maior atrás, ele sabia o que era isso. Né? O fato é que todos nós temos dificuldades. Mas todos nós devemos obedecer a palavra de Deus. Ao nós obedecermos a palavra de Deus, nós, assim como os discípulos, nós vamos experimentar do poder e da bondade dele atuando em nossas vidas. Isso é muito importante para nós. Deus, Jesus, ele é fiel à sua palavra. Se ele falou para você lançar a rede, pode lançar. Pode ser um pinguinho de água, lança. Obedece. Ele vai cumprir com a palavra dele. Assim como pescar, crer também exige coragem. Né? Nós falamos hoje sobre que é necessário crer pela manhã. Assim como pescar tem todos os obstáculos, a fé é algo que tem muitos obstáculos que devem ser
superados, nós devemos ter coragem, assim como esses pescadores tiveram. Uma outra motivação que nós temos quando nós pensamos a respeito de por que devemos ir até o mar e lançar as redes, que os discípulos aqui nos ensinaram, é que na intimidade com Deus nós reconhecemos que nós somos pecadores. Versículo 8, se você tiver aí com a Bíblia aberta, o Pedro ele diz assim: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. O Senhor é santo demais. O Senhor é santo demais para estar perto de mim. Olha o que está acontecendo aqui. Passamos a noite inteira, não pegamos nada. E agora, depois que o Senhor falou, veio todo esse peixe aí, rasgou a rede, afundou os barcos praticamente. Eu sou muito podre perto da tua santidade. Somente quando você está perto de Deus você percebe a sua real condição. A nossa eterna dívida com o Senhor, ela é real. O Senhor nos comprou, nós temos uma dívida com Ele. Nós temos um compromisso com Ele. E com quem é que nós pagamos a nossa dívida? Como é que nós pagamos essa dívida que nós temos com Deus? Fazendo isso que nós fizemos hoje. Nos dispormos a irmos até as pessoas que estão afastadas de Deus, distantes, sem o conhecer, e trazendo a essas pessoas luz, vida. Trazendo a essas pessoas o amor de Jesus. Essa é uma forma que nós reconhecemos a nossa condição de eternos devedores a Cristo Jesus e nós nos colocamos à disposição do próximo como reconhecimento da nossa condição e disposição de que nós possamos fazer algo por aquilo que Deus fez por nós. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós vamos sentir o quanto nós somos indignos da salvação que Ele nos deu. Nós precisamos, e nós não sentimos isso como um peso de culpa, mas nós sentimos isso como um abraço de amor. O tempo todo o Senhor te abraça, o Senhor te conforta, Ele diz que ama você e que o sacrifício foi por você. E as pessoas lá fora precisam saber disso. O AMP é a respeito de você amplificar as verdades do Evangelho, né, Danilo? As verdades do amor de Jesus lá fora. Lá fora. É muito legal a gente se reunir aqui, mas o desafio que nós queremos deixar para vocês aqui de Botucatu é que vocês continuem fazendo isso. Continuem fazendo isso. Tem um texto de Jó 42, 5, 6, não precisa abrir, que Jó diz assim, ó: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Porque antes eu só ouvia a teu respeito, eu já achava que o Senhor era bom. Mas agora eu te conheço, meus olhos te viram, eu experimentei do teu amor. Eu percebi o quanto eu não sou aquilo que às vezes eu me enganava achando que eu era. Mas o Senhor continua sendo aquilo que o Senhor sempre foi: amor, bondade, graça abundante. Só quando nós compreendemos essa situação que nós estamos diante de Deus, é que nós vamos entender a importância que é a graça de Deus ter sido derramada sobre nós. Só assim, só assim. Só quando você entende quem você é diante de Deus, você vai conseguir perceber a grandeza da graça de Deus. O quanto ela é importante, o quanto ela é significativa, o quanto ela pode transformar a pessoa que está sofrendo ao seu lado e você não sabe como ajudá-la. Graça de Deus sobre ela. Graça de Deus sobre você. Graça de Deus sobre mim. É isso que nos move, é isso que nos encoraja, é isso que traz vida para mim, para você, para nós, discípulo de Jesus. Uma terceira e última aqui afirmação. A respeito da motivação que nós podemos ter, é que não há o que temer, né? Jesus ele disse: não tenham medo. Não tenham medo. Vou transformar vocês em pescadores de homens. Não tenham medo. Pedro, Tiago, né, João, já eram discípulos de Jesus, como eu disse no início,
mas eles ainda não haviam abandonado tudo para seguir a Jesus. Eles continuavam com a vida normal deles. Continuavam pescando, continuavam com a rotina com a família. Eles tinham uma vida comum. Eles olhavam para Jesus, mas não deixaram tudo de lado para seguir Jesus. E quando acontece essa grande pesca, essa grande situação, eles são convidados, então, a largarem tudo, a deixarem tudo, a irem por completos na direção de Jesus. Eles são convidados para um serviço especial. Pescar homens é muito mais do que nós simplesmente irmos lá para a Praça da Bíblia, né? Que nós fomos, né? É muito mais do que ir para a Praça da Bíblia com o sentimento de que eu estou indo para lá porque eu sei um pouco de quem Deus é, eu sei um pouco do que Ele faz, eu sei um pouco do que está escrito no livro dele, então eu vou lá para aquele pouco de gente, não, para aquele muito de gente que não sabe quem Deus é, ou que sabe muito pouco de quem Deus é, ou que nunca experimentou o amor de Deus, e eu vou com o meu conhecimento, com a minha experiência, ensiná-los sobre quem Deus é. Às vezes, a igreja é condicionada a pensar dessa forma, que pescar homens é você simplesmente ir com o seu know-how, com o seu conhecimento, até aqueles que não sabem nada ou sabem muito pouco, e você ensiná-los sobre isso. E você trazê-los para a sua igreja, e você colocá-los em um grupo de discipulado, e você fazer todas as coisas que nós vemos as pessoas fazendo e até fazemos também. É muito mais do que isso, né? As pessoas precisam... acho que ao ler esse texto, né, estudar sobre isso, eu fui muito confrontado sobre o que eu, Ranieri, entendia sobre pescar homens. Sobre pescar pessoas que vão junto comigo, ombrar comigo no avanço do reino de Deus. Será que é simplesmente eu mostrar para elas que eu sei mais do que elas? Eu acho que não, né? Acho que não. Não é a respeito daquilo que você sabe. Não é a respeito daquilo que você sabe. Também não é a respeito daquilo que você faz. Pescar pessoas não tem nada a ver com aquilo que eu, Ranieri, faço. Não é a respeito do que eu faço. Não é a respeito do que o Danilo faz. É mais profundo do que isso. Não é a respeito daquilo que nós desejamos fazer, às vezes, os nossos sonhos, ideias e planos, às vezes, mirabolantes. Não é simplesmente a respeito disso. Pescar homens é a respeito de você ir até o perdido, de você ir até o necessitado, de você ir até o preso, e você colocar a mão dentro daquela escuridão e trazer aquela pessoa para a luz. Hoje aconteceu uma coisa muito legal, né, no Cura nas Ruas. Tem muito a ver com isso. O Tony, cadê o Tony? Foi embora? Foi embora. Bom que ele não fica se achando, né? O Tony e a Dani tá aí. Ela vai ficar se achando. Nós nos reunimos na Praça da Bíblia, né, para vir embora. E eles encontraram o pessoal que estava fumando os negócios lá. E aí, quando a gente olhou, o Tony já estava lá. Eu não sei por quê, o Tony já estava lá. E a Dani já estava lá com o Tony também, né? E aí nós nos preparamos para vir embora. Todo mundo veio embora, menos quem? Tony e a Dani. O que eles estavam fazendo? Eles estavam corajosamente colocando a mão na escuridão. Porque o que pulsa no coração deles é trazer aquelas pessoas para a luz. Pescar homens é a respeito de você se dispor a colocar a mão ali onde está sujo, onde precisa ser limpo, onde precisa ser transformado, onde está escuro, e você pegar aquilo ali, aquela pessoa, e trazer de volta para onde há luz,
para onde aquela pessoa vai ser limpa, para onde aquela pessoa vai ser liberta. Adianta você discipular alguém que está na escuridão, que está preso, que está oprimido, que está vivendo em condição de domínio do diabo? Essa pessoa precisa ser discipulada. Essa pessoa precisa ser liberta. Depois ela vai precisar ser discipulada. Acontece que às vezes nós invertemos a situação. Convite para nós aqui, de manhã eu falei, lembrei da frase do John Wimber que fecha sua letra R-I-S-C-O, risco. O convite para nós aqui, Piratininga, Bauru, Botucatu, é para que nós coloquemos a mão na escuridão. E ao colocarmos a mão na escuridão, nós possamos trazer essas pessoas para a luz. Libertar essas pessoas. Depois sim vocês vão discipular essas pessoas. Mas enquanto elas não estiverem libertas, enquanto você não se dispor a pôr a mão ali, onde está fedendo, não vai rolar. Não vai rolar. Botucatu, Piratininga, todo mundo tem muita gente que precisa de Deus e essas pessoas, elas talvez estejam esperando você, disposto a colocar a mão ali na escuridão. Hoje, Natália, Ana Júlia e eu, mais algumas pessoas, Nicole, né? Nós conversamos com uma menina que estava da Argentina, veio parar aqui em Botucatu, velho. Não sei o que deu na cabeça dela. Veio andando 7 meses, né? Uma história maluca, e depois pegou ônibus, encontrou namorado no meio do caminho, começou a namorar e tá andando por aí. Tá aqui em Botucatu há 4 dias. Nós conversamos, nós ouvimos a história dela, nós nos dispomos a orar por ela, mas como doeu meu coração quando eu vi que ela não acreditava em nada disso. E mais do que isso, eu percebi que ela tinha uma grande mágoa com a igreja, com o crente, com a gente, comigo e com você. Como dói saber que tem muita gente que continua nessa escuridão. Como dói saber. Né, o Tony deve ter falado aqui de manhã, né? Você sente dor, você chora, mas o que é que você faz com isso que você sente? A ideia do AMP é a respeito de você sentir a dor, de você chorar, mas de você, por favor, fazer alguma coisa. Por favor. Sabe, você não pode ficar esperando só que o Rui faça. Nós não podemos ficar esperando só que o Danilo faça. Ou que o Tony faça. Não, sou eu, Ranieri, que preciso fazer alguma coisa. É você que precisa fazer alguma coisa. Essas pessoas, elas estão morrendo sem Jesus. Elas estão sendo privadas de conhecer o amor de Deus, né? Ela diz que não. Qual tem sido a nossa resposta para essas pessoas? Ranieri, eu trabalho, cara, eu tenho minha vida, velho. Sabe? Eu tenho minha vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho. Tá, você tem. Os discípulos também tinham. Mas você sentiu o amor de Deus, não sentiu? E eles? Também tem que pagar conta, também tem que trabalhar, também tem que fazer tudo o que você faz e nunca provaram o amor de Deus. Nunca. Nem sequer
acreditam nisso. A palavra diz que Deus é amor. Se nós somos discípulos do Filho dele, que se entregou em um grande ato de amor, nós também devemos ser amor. Eu tenho comigo uma frase que amor não é aquilo que Deus faz, amor é aquilo que Deus é. E por ser amor, Deus nos convida a colocar a mão na escuridão e sermos pescadores de homens. Sermos pessoas que libertam pessoas. Sermos pessoas que corajosamente vão orar por alguém que está com câncer. E você não vai orar com medinho, não vai ser curada porque... Não, você vai orar com fé na cura daquela pessoa. Você vai ir até a praça da Bíblia, onde todo mundo vai embora, Dani, e você vai ficar lá. Você vai ficar lá porque você está vendo o que Deus está fazendo e você quer trabalhar naquilo que o Pai está fazendo. Meu Pai trabalha o tempo todo, eu vou trabalhar. Porque Deus é amor na sua essência, na sua plenitude, na sua suficiência. Quantos aqui querem colocar a mão na escuridão? Só? Vambora, cara. Fecha aí, Rui. Acabou. Quantos aqui querem colocar a mão na escuridão? Quantos aqui querem ver pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo cheias do Espírito Santo, recebendo o amor de Jesus, conhecendo quem Ele é? O pessoal do louvor está aí? Eu nem sei o que eu queria. Uma das coisas que nós aprendemos com Jesus é de que nós devemos trabalhar, mas que nós devemos trabalhar para Ele. Sabe o seu trabalho, seu emprego? Para Ele, não para você. Porque quando você faz para Ele, você jamais vai colocar esse trabalho no lugar dele. Sabe o seu relacionamento? Você conduz ele para a glória de Cristo. Porque quando você faz isso, você jamais vai substituir a glória de Cristo pela pessoa